Papo de rua. Papo de rua. Salve, salve, arruaceiros podcasters! Tá começando mais um Papo de Rua, programa de rua que fala sobre coisas relevantes à rua. E a coisa relevante de hoje, esporte, amor, vida. Robertinho, você é a favor do esporte? Totalmente a favor do esporte. Esporte é vida, é amor. Gostei. A gente tá ficando bem agora no surrealismo podcast. Muito bem no surrealismo. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas. Mano, eu tô até me tremo assim, ó. Nossa, segura até o frio. É o frio ou é o nervosismo? É o nervosismo. Me bate assim, ó. Hoje nós temos aqui Isabela. Olá, Isabela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa. E a nossa atleta da natação paralímpica, Mariana Gesteira. Prazer estar aqui, estou muito feliz. Curiosa, porque a gente vai conversar, hein? Nós também. Aqui é um pouco assim, né? A gente vai sentindo, vai improvisando, vai pegando os estímulos externos, né? Que é um pouco esse desafio do esporte, do amor e da vida, né? Com certeza. Não tem roteiro, né? Não tem roteiro. Aqui a gente fala o que a gente quer, o que der na cabeça. Se a gente perguntar uma coisa, se quiser falar outra, fica à vontade, também não tem problema nenhum. Aqui a gente é campeão da divergência. Se existisse uma competição em divergir, papo de rua, medalha de ouro. Exatamente, exatamente. Isso você é craque, né, amor? Muito bom. Quer começar por onde? Pelo amor, pelo esporte ou pela vida? Queria começar pela divergência, né? Isa falou agora que a Mari é campeã nisso. Mari é campeã, Mari é campeã. Por quê? Disserte mais sobre já que isso. tá falando... Não, Não, peraí, não queremos briga, pelo amor de Saber Deus. aqui. Não é uma Mas briga, a gente não é uma briga. Ah, Não que a gente não goste. É importante a gente avisar pra nossa audiência que a Mari e a Isa são um casal, certo? Somos Isso Um aí. lindo casal. um lindo Apaixonado casal. casal. 10, Certo? com certeza. Casal apaixonado é casal Você lindo. vai no Instagram delas, é só foto de abracinho, beijinho. Enfim, disserte mais sobre a divergência. Eu vou Do jeito que a começar um pouco sobre a história de como eu conheci a Mari. Boa. E por que paramos nas divergências. Eu sou formada em publicidade e propaganda e fui parar nessas longas jornadas da vida, de trabalhos, idas e vindas, parei no Comitê Paralímpico Brasileiro. E lá fiquei durante quase 4 anos. E a Mari é nadadora, né, paralímpica profissional, aí tá há mais de 10 anos dentro do esporte. E eu já admirava muito a Mari. Tem aquela coisa de competição, né, que a gente chega assim, conversa com os amigos, nossa, que nadadora, o que você acha bonito, que atleta que você acha bonito. Eu sempre falava, Mari Gesteira. Pra mim ela é top, linda, maravilhosa, tal. Então antes do amor veio a fama. Veio a admiração. A admiração, exato. E aí eu olhava pra Mari, sorriso dela maravilhoso, eu estava, nossa, super simpática. Sempre, né, quando a gente ia entrevistá-la, ela sempre foi muito aberta, muito solícita. E aí aquilo me cativou muito, assim. E aí teve o Parapan, que foi em 2023, em Santiago, no Chile. Eu fui como press-attaché, a gente fica dentro da vila, né, e dá assistência pra imprensa, que fica do lado de fora. E a Mari estava lá, estava meio quietinha, ela estava passando por um momento difícil, eu também estava. E a gente começou a conversar. Vamos falar desses momentos difíceis. Vamos falar desses momentos difíceis. Papo de rua também é sobre momentos difíceis. Porque não é só alegria não tem esse conteúdo chapa branca. Coisa é molezinha, né? Acho que ia vir passear na Paulista. Paulista está fechada, mas e a partir daí, pois é, coração aberto. E a partir daí eu comecei a me aproximar muito da Mari, a gente começou a conversar, a gente descobriu muitas coisas em comum. E começamos, né, numa amizade aí, eu sempre cada vez mais admirando ela, enfim. E aí foi muito recíproco, assim, bateu muito a energia, né? Uma conexão, e aí, muito forte. Foi muito forte. E aí, de repente, aconteceu. A gente descobriu que essa amizade era um sentimento muito maior. E aí, em 2024, a gente engatou numa relação e fomos assim, estamos assim até hoje. Antes ou depois de Paris? Curiosidades. Antes de Paris. Fofocas olímpicas, do jeito que Antes de Paris. Do jeito que a gente gosta. Pois muito é, bem. mas a gente tava... Um pouco antes, aos pouquinhos, assim, a gente tava deixando as coisas meio em off pra confirmar se ia dar certo, né, ou não, mas pra não ter esse tipo de problema, né, sempre porque... muito profissionalismo, Exato, né? tem esse conflito, né, de interesses ali, né. A gente sabe, né, como comunicador, às vezes você tem uma pessoa, todo mundo quer vender o peixe da pessoa, é minha esposa, enfim, né, minha namorada, tal. Mas tinha que ser muito profissional ali. Eu estava como press-attaché de novo para Paris, então eu estava com mais de 300 atletas, tendo que dar atenção para todos e não podia vender o peixe dela, tinha que ser profissional, né?
mas já estávamos juntas. E aí, em outubro do ano passado, fui morar em Vitória, no Espírito Santo. Estamos juntas desde então, né? Morando juntas desde então. E é isso, as divergências que acontecem no dia a dia nos tornam um casal muito mais forte, um casal muito melhor, né? Eu acordo, por exemplo, de manhã, não estou 100% no meu melhor humor. Só, mas não perdi pro Palmeiras no Mundial. É isso aí. Pois é. Palmeiras tem Perdi. mundial. Foi com você. É você, Seninho. Olha, então a gente está Mais vendo um. aqui uma situação muito complicada de clubismo. Temos aqui um São Paulino clubista e ele está agora, nesse momento, colocando o jovem em situação complicada aqui, Meu nome né? é Denilson, mas não sou o Denilson Show. Boa. Tamo junto, Denilson. Estourou. Alô, Denilson Show, vem aqui se defendendo o papo de rua, que o Denilson falou que é a identidade verdadeira aqui, É hein? verdadeira, mas já joguei bola com meu amigo que era melhor do que o Messi, era o Denner. Denúncia. Olha. Denilson jogou com o Denner. Beleza. Joga muita Portuguesa, bola. portuguesa. Craque da portuguesa. Sensacional. Vocês têm que lembrar dele também. Com certeza, A muito gente bom. tem que lembrar do Já Denner. pensou o Denner no Palmeiras? O Denner Não no no Palmeiras Vasco. Pensa o ia ter Denner ganho do mundial. Corinthians. Ó, Ia ter ganho mundial o Denner, hein? Ó, a gente faz esporte e com coração. E Esporte a é coração, amor e vida. Amor e Tá vida. vendo? Amor e vida. Boa, boa. Não é? É verdade. Ó, É verdade. eu também já fui professor de educação física, deixei minha faculdade. Olha em pra lá, Mogi. Denilson, olha pra lá. Olha pra aquela- Olha pra lá, fala, conta fala. das suas aulas de educação Conta aí. física. Ó, Potruída. Olha a panturrilha do Denilson, isso é muita educação física. Mais forte que a minha. sensacional, Denilson. Sensacional. Mais forte que a Quero ver se é minha. maior ó. dela. Muito Papo bom. de rua, papo de muito bom. panturrilha. Valeu, Denilson. Tamo junto, Denilson. Ser amigo. O que a gente tá achando da seleção brasileira com o Lancelotti? O que estamos achando da seleção brasileira com Lancelotti? Hoje nós não estamos falando de futebol, hoje nós estamos falando de Shakespeare. natação. Natação? Natação. Você nada, Denilson? Isso. Ai, eu sei nadar e de Denilson qualquer sabe nadar, De qualquer triatleta. jeito, tá valendo. Tá valendo. jeito. Eu não vou O morrer importante não é afogado na afundar, praia. É exatamente. isso aí. Proibido morrer. É isso. Por isso aí, eu sei nadar, sei respirar, sei até boiar. Sabe nadar, respirar e boiar. Perfeito. É tudo que precisa pra saber nadar? Não. Boiar, respirar. Mas te respeito, é isso aí. Não pode morrer afogado. É isso, não pode. Afogado a gente morre até, Afogado a gente morre, Denilson dando a letra aí pra gente no Papo de Rua. até de carro. O que adianta o Denilson cara anda ter de um carro. carro bonito? O que adianta pra audiência ter um carro e bonito ele hoje se você bebe não tá pra conseguindo caralho e levar ela bate. aí, bebendo pra caralho, batendo? Difícil. Não adianta nada. É difícil, daí ninguém vê na rua. E ninguém vê a galera nadando na rua, bebendo carro. A Tá gente certo. também, por isso que eu falo. Verdades sendo ditas aqui. Obrigado né? pela essa virada cultural. Obrigado, virada Tá sendo cultural. muito mais melhor do que antes. Muito bem. É isso aí, Muito bom. Denilson. Estourou, Aí. Denilson. Ó, não é fã não, hein? Você tem a cara do Galvão Bueno. hein? Você é louco. Bem Estamos amigos da aqui Rede com Globo. Galvão Não, Bueno não, não, já, não. Denilson devidamente apresentado. Valeu, aqui. Denilson. Aí, Bom, estamos de volta. Deus abençoe vocês. Você Deus te também. abençoe. E sempre um cuida do outro. Denilson Isso aí. pedindo uma bênção Porque aqui de Deus esse para toda a nossa planeta aqui audiência. É uma bola. Aí, você já pensou se todas as guerras fossem resolvidas em Copa Denilson do mandando Mundo? o questionamento se todas Nós as guerras era fossem resolvidas potência. com uma Copa do Mundo, o Pode Brasil crer. virava potência, hein? É isso aí. É, Porque galera. nós tem 5 e o resto corre atrás. Chora em outros países. Bom, Sensacional. a gente estava no Na divergência. na A divergência. divergência. Você Campeões de divergência. É, você concorda com a divergência dela ou não? Verdade. Mas aí, não vamos trocar. Eu acho que somos duas mulheres de opiniões muito fortes e É. muito decididas. E isso faz com que a gente tenha conversas muito saudáveis e construtivas para o nosso relacionamento. Exato. Aí tá Acho que o caminho é esse. E a gente vem descobrindo muito, né? Amadurecendo muito como casal com essas conversas. É bem comum a gente parar tudo que a gente está fazendo e tipo, se olhar e vamos conversar. O mundo fica parado, esquece. E é o nosso momento de internalizar ali, conversar e entender o ponto de vista uma da outra. Eu acho que isso fortalece muito a nossa relação.
é uma das coisas que eu mais gosto. É essa liberdade da gente ter um espaço seguro pra gente falar o que a gente quiser, sem se preocupar com um julgamento ou com uma crítica, porque a gente conversa para chegar num ponto onde a gente vai atingir o nosso melhor como casal, como pessoa, como mulher, e isso só mostra uma evolução muito grande. Boa. Ô Mari, muito importante, né? Essa questão de você ter esse ambiente seguro para falar e para escutar, como é que é? Então, é isso que é o legal, não tem julgamentos. A gente nunca entra num ponto onde ela fala e eu quero acusá-la ou o contrário. A gente escuta, às vezes a gente para e fica assim, tá, eu preciso de um momento para entender o que você está me falando. E a gente para digerir, e fica, né? Digerir, se olhar e aí depois continua aquela conversa. Então não tem muito... A gente sabe se escutar bem e eu acho que a gente faz isso com muito coração e por isso que funciona. Nem sempre a gente concorda, nem sempre a gente termina concordando. Porque, como eu falei, temos opiniões, temos criações diferentes, mas a gente sempre chega num ponto onde a gente tira o melhor daquele conflito, daquela situação. Qual o seu signo, Mari? Câncer. Canceriana, Chorona, dramática, Emocional. E o seu, Isa? Aquário. Como é Coração que de é? Olha o gelo. sorrisão do mal. São dois signos de Coitada água. de mim. Mas em minha defesa, eu nasci no último dia que muda ali o signo de Aquário e Peixes. Então, às vezes eu tô 50% Aquário e 50% Peixes. Sabemos. Então ainda sou mais também um pouquinho dramática, um pouquinho mais Não, emotiva. você é muito dramática. Então é Mas drama é. exponencial aqui Às acontecendo. vezes, drama né? é Às tenso. vezes sim. Câncer é água até? É água, né? Água. Então são dois signos de água ali, vocês se afogando nas emoções O meu e é nadando ar. juntos. Aquário, né? Aquário é ar, né? Então é meio... Mas é isso, né? Aos poucos a gente enche o aquário, tá tudo certo. Não deixa vazio. E é saber, acho que ceder também, né? Tem momentos que a gente tem que também abrir mão do que a gente acredita, porque nem sempre o que a gente acredita tá certo. Ninguém é dono da verdade. Então acho que a gente sabe equilibrar bem isso. Tipo, agora é minha hora de ceder e deixar você fazer, mesmo sabendo que às vezes vai dar errado. Já aconteceu. Eu falo que ela é birrenta. É muito birrenta. Às vezes eu Polêmica, deixo e eu denúncia. falo. E eu falo, mas assim, isso me ajuda porque nas próximas vezes eu já chego, ó, birrenta. Ela já... Lembra daquilo lá? Lembra, então. Lembra da vez que você tá falando lá atrás? Mas a gente, ninguém é dono da verdade. Às vezes a gente tá certo, tá errado e o importante é tentar acertar e fazer melhor. Uma das coisas que eu acho que mais a gente aprendeu juntas é ela com a disciplina do esporte, ela é muito correta nas coisas, assim, ela tem uma disciplina ferrenha, né? Treina de segunda a sábado e eu sempre acompanho ela em todos os treinos que eu posso. E até porque meu trabalho está muito associado com o que ela faz hoje, eu não saí do esporte paralímpico, né? Então eu sempre a acompanho e ela me ensinou muita coisa, a gente aprendeu muito uma com a outra. Eu não sou nada disciplinada. Eu sou bem irresponsável com muitas coisas, Vou mas... lançar uma polêmica aqui que eu também sou contra a disciplina. Pois é. Infelizmente. Pois é, né? Infelizmente, né? E Depende eu da tive performance. que, assim, me adaptar muito com relação à rotina, assim, ela vai dormir 8 da noite. Eu E sou ela extremamente acorda obcecada super com a cedo, rotina. assim. Mas isso por Vamos conta dos falar um treinos. abraço. Por conta dos Isso, treinos. por Eu conta preciso dos performar, treinos. né? Então, Sim. para ter performance, precisa Tem que dessa... dormir. Obsessão são 24 horas de foco, né? E ela, coitada, penou, assim, no começo a gente teve muitas questões, né, com isso. E a gente foi se ajustando porque ela quer muito que eu também tenha uma performance Sim. muito boa. Então a Nós forma... também. Então a gente tem que se motivar, tem que ir junto, tem que ir junto. Mas foi um equilíbrio muito bom, assim, né? Eu consegui fazer com que ela continuasse com a disciplina dela, mas que às vezes ela cedesse um pouquinho mais. Porque é aquilo, né? A atleta não pode comer chocolate, a atleta não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. De vez em quando a gente pode, de vez em quando dá pra fazer, sem ela sentir culpa por isso. Sim. E eu aprendi a ser muito mais grata com as coisas. É incrível. Eu morava aqui, nasci e cresci aqui em São Paulo. E agora morando lá no Espírito Santo, o Ab sabe, né? Tá sempre acostumado com a praia. A gente checa o Praieiro, mar podcasteiro. antes dos e-mails, né? Então você vê o mar ali, então é tudo muito mais tranquilo, Dá uma diminui paz, muito a né? minha ansiedade. E aprendi a ser muito grata por isso, sabe? Pela natureza, pelas coisas que a gente tem. São coisas muito simples que antes, aqui em São Paulo, eu pensava muito em coisa material. E hoje não. Hoje eu sou rica, não sou rica, tô super endividada, inclusive, pessoal, quem quiser me ajudar. Mas assim... Alô, bancos, Pix, alô, patrocinem banco, o por Papo de favor. Rua, paguem a dívida da Receita Isa. Federal, me perdoe. Mas é isso, assim, eu aprendi a ser muito grata. Eu sou muito rica de coisas que o dinheiro não compra, sabe? Eu tenho ela, a gente tem agora uma cachorrinha, que é a Mali, que tá fazendo sucesso. Depois a gente traz ela Como aqui que é o pra nome vocês. Mali, Maria Alice. Maria Alice. Mas é a Mali. Um beijo pra Maria Alice, tamo junto. E é isso, ser grata por essas coisas também e ter esse equilíbrio. Eu acho que a gente se deu muito bem por isso, sabe? Mas uma coisa é fato, você trouxe muito mais leveza para minha vida.
Ah, que Eu fofo. vou casar com Isso é essa muito mulher, importante. gente. Eu olho pra ela, aí tá vendo, você pede patrocínio dos bancos, eu olho pra ela e fico pensando, meu Deus, onde é que eu vou tirar 50 mil pra engravidar essa mulher? Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou A gente já tem um conseguir. cachorro, né? Só falta um bebê. Pois é, começamos. A família expande no ritmo que precisa. Um tempo, com certeza, é uma das coisas que a gente quer muito. Falando em tempo e, enfim, porque filho compromete performance. Querendo ou não, é um fato, né? Você tem uma ideia, assim, tipo, em que momento? Primeiro, ela vai ficar grávida. Mas, assim, independente Primeiro de é- quem vai ficar você grávida... primeiro conta da idade, a né? ideia é que seja ela. Mas, independente de tempo, é uma demanda muito grande de atenção, Dia a dia, noite total. de sono. Então, tem que ser num momento, tipo, pós-jogos, né? Que dá pra, de repente, encaixar esse ano mais difícil, que o primeiro ano é mais difícil. Sim. A gente tem nossa filhada, sabe como é, perde noite de sono, chora. Então, precisa ser muito bem pensado no momento, para que também não traga nenhum prejuízo para minha carreira. Sim, com certeza. Mas com certeza é a prioridade assim da minha vida, né? Minha família. Hoje eu tenho esse foco um pouco mais. Quantos ciclos paralímpicos você acha que você ainda vai mais? Uns 5? Então, eu tô vivendo um ciclo de cada vez. Eu quero muito nadar pro resto da minha vida. Você já foi quanto? Você foi Paris? Eu fui pro Rio, para Tóquio e para Paris. 3. 3. Então, assim, eu quero. Quantos Tenho anos você 3 tinha no medalhas. No Rio foi minha primeira, eu tinha 21, né? 2016? 20 ou 21. 21. E eu tenho 3 medalhas paralímpicas. Não realizei ainda meu grande sonho, que é conquistar uma medalha de ouro. Talvez essa leveza me ajude para entender também os processos, né, que levam a essa medalha. E hoje eu consigo viver sem essa medalha. Caso não aconteça, eu vou entender e vou ser grata pela minha história, pelo tudo que eu construí. Com certeza. E vou conseguir seguir. Ano passado eu acho que eu não conseguiria, acho que eu ficaria louca, assim, se isso acontecesse, se eu não alcançasse esse meu sonho. Então hoje ter essa outra prioridade, que é a minha família, é a minha vida, não só me ver como uma atleta de natação de alto rendimento, Sim. mudou toda a minha perspectiva. É uma construção, né? Em algum momento a natação vai passar, mas a família fica, né? Com certeza. E ainda precisa virar a chave em relação até, por exemplo, carreira. O que mais que eu posso fazer além de nadar? Eu gostaria muito de ser técnica de natação. Então é uma coisa que eu preciso me programar, planejar, entender Tem que que vai estudar? passar. Tem que estudar, tem que fazer a faculdade, porque vai passar, né? É um momento que vai passar. Sim. E eu aprecio, eu vivo muito cada dia, cada competição, porque pode ser a última, eu não sei. Eu gosto ser de comentarista dar da muito Globo, valor. né? Quem sabe, tá vendo? Pode participar do Papo de Rua. Pode participar do Papo de Rua, já está participando. Muita coisa Contratação pra acontecer. confirmada, nova apresentadora do Papo de Rua. Bem-vinda, Mariana. Aliás, nós estamos querendo contratar uma mulher É para mesmo? apresentar o Papo de Rua. É, lógico. Mande seu currículo para... Cansamos de nós. É. Vamos dar uma... Vamos nós A gente duas dá uma substituir aqui, treinada, né? Aí, né? ó. acho que- Quem sabe um bate-papo aí. Já tem muito mais desenvoltura que a gente aqui. Com certeza. O pessoal passando. Até porque o Seninha, ele ainda é um pouco comunicólogo, vamos dizer assim, né? Mas tipo, eu e o Juan, nós somos totalmente da técnica do audiovisual. Então, mal a gente consegue falar e elaborar 3 frases. No fim, todo mundo precisando de Pix, né? Mas Pois é aí que é bom, porque, por exemplo, eu sou formada em publicidade, eu não sei nada de entrevista. Eu nunca fui entrevistada, minha primeira entrevista é aqui, agora. Eu entrevistei muita gente, mas eu não sou jornalista. Mas parece. Aí o pessoal falava pra mim, nossa, você é uma jornalista de merda. Jornalista de merda. Não, nunca liguei fosse pra você. Falou, Não pode ser Yoshida. verdade. Grande beijo pra Yoshida, você. bom, mas tudo bem, Yoshida não conta. Yoshida, você não conta. Você só não vale. Yoshida não conta. Mas ele falava, que jornalista de merda. Porque eu chegava nas competições, por exemplo, os atletas saíam, o que você vai perguntar para um atleta que perdeu uma prova? Tipo, E aí, como como é você que se foi? sente? O cara vai falar pra você, caralho, Sinto velho, perdeu uma horrível, né? prova, eu me Bosta. sinto um horror. Você já deu entrevista depois que você perdeu uma prova? Já. O que Ela você Paris, falou? a minha É. entrevista, eu dei uma entrevista pra ela em Paris. É. Foi horrível. Ela mesma falou, eu não te reconheci naquela entrevista. Eu não sabia se eu que você chorava O que você ou perguntou não. pra ela? Eu olhei Foi pra tão bonito. ela, primeiro eu chorei muito, assim, porque ela tava numa situação, foi a primeira medalha de bronze, né, que ela tinha ganho. E aí ela chegou, assim, super desanimada, porque, bom, explicando também um pouco sobre a classificação, a Mari é atleta S9, né, e é uma prova muito competitiva, é para pessoas que têm ou uma amputação, né, ou que têm uma deficiência menos grave, então menos severa. E aí, por ser uma prova muito competitiva, sei lá, se ela competir com uma pessoa que às vezes não tem uma mão, ela tem uma deficiência de equilíbrio que, enfim, que encaixou ela nessa classe pela classificação, e é uma prova muito competitiva. Então, quando ela chegou lá com a medalha, eu falei, meu,
você chegou, você é a terceira melhor do mundo, você tá aqui, o fato de você ter sido convocada, de você nadar, de você ter passado pra final, você é uma das 8 melhores do mundo. E ela não enxergava Tem um isso. motivacional nessa pergunta. Exato. Ali. E aí eu falei pra ela, você tá aqui, olha o que você conquistou, olha o que você fez. E ela olhou pra mim e falou, eu podia ter feito muito melhor. E eu falei, e como você se sente com isso? Sabendo que você poderia ter feito melhor? Tipo, olha onde você tá, olha onde você chegou. E aí ela só chorava e ela se frustrou tanto, ela falou tantas coisas ruins sobre ela. E aí me perguntavam, olha, e aí como foi a entrevista com a Mari? A gente posta, por exemplo, a entrevista dela? Eu falei, cara, não. Porque é uma coisa que ela vai levar pro resto da vida dela. E ela fez uma autodepreciação tão grande sobre ela, que ela, sei lá, ela eliminou todo o treinamento que ela teve no último ciclo, ela eliminou tudo que ela fez de bom até agora. Aí eu falei, olha, eu nem consegui mais concluir a entrevista, assim, porque foi pesado, assim, pra mim, pra ela, sabe? Foi pesado. E foi meio discrepante, né? Uma outra atleta logo depois ganhou uma medalha de bronze, foi a primeira medalha dela da vida e ela chegou super feliz. Então eu tive 2 cenários ali. E aí eu falei, putz, não... Esses contrastes, né? Que só o ciclo paralímpico mesmo pra trazer esse tipo de história. Exatamente. A gente busca sempre o topo, né? Mas às vezes E tem toda a bagagem. Né? Tem questões que a gente não controla, né, no esporte paralímpico, de injustiças mesmo, de questão de classificação. Então isso foi uma coisa que me abalou muito lá. Porque eu passei por isso, né? As pessoas que ganharam tinham coisas erradas. Então isso... aquela sensação de podia ter sido meu, não era pra ser, por algum motivo não era pra ser, tá tudo bem, mas eu tive a sensação de que não valeu a pena, porque eu vivi tão obcecada por aquilo, por aquele sonho, e eu saí, eu olhei pra ela e falei assim, não valeu a pena. Eu tenho uma tatuagem com a letra da minha mãe, faça valer a pena, e não valeu a pena. Aí eu tive uma baixa muito grande. Isso foi na primeira medalha? Na primeira medalha. E aí, durante toda a competição, eu vivi esse processo, tanto que as 2 medalhas foram de bronze. Sim. E, enfim... vida que segue, a gente espera que o esporte se torne mais justo, mas se não, eu preciso aprender que tá tudo bem, eu vou entregar o meu melhor e a gente vai seguir. E vamos voltar para chegar lá. Esse lance da classificação é polêmico demais, né? É polêmico. É polêmico. Os critérios de colocar as pessoas que... É porque é uma parada que, assim, geralmente é uma banca, né, que avalia. E você tem lá, então os caras vão falar, tá, qual que é a sua deficiência, isso, aí você, mas aqui é tanto assim, então soma mais um ponto, é uma coisa, é quase uma... Aí a pontuação geral te coloca na Tipo, categoria. Se eu aperto a sua mão, você vai mandar apertar, você vai me dar um ponto. Você vai mandar apertar o máximo, eu posso apertar assim, eu posso apertar assim. Eu posso fazer Você faz do jeito que for. E durante os jogos não existe classificação, eles não estão olhando ninguém. Então é a hora que as pessoas... fazem diferente, enfim. Eles criam ali sua própria linguagem para estar numa determinada classificação, para facilitar. Vai criando uma história para poder... Tudo acaba sendo pelo dinheiro, ou pela fama, não sei, que move essas pessoas. Mas existe, como tudo na vida, né? Tem o lado ruim. E eu tenho que aprender a lidar com isso e eu acho que eu tô aprendendo. Sim, mas você aperta forte, te daria medalha de ouro em aperto de mão. Ela aperta treino, forte, né? forte. É treino. Treino. Ô Mari, como é que é essa questão do psicológico do atleta que está lidando com esses desequilíbrios, que está lidando com uma coisa que é hiperexposta, assim, como que você trabalha esse psicológico no dia a dia? Eu preciso de um psicólogo, assim, mais fiel, porque é uma tensão, é extremo, é absurdo, suga a nossa energia, a nossa alma, e quando a gente não tá bem mentalmente, não adianta que a gente não consegue performar, é um fato. E aí, tipo, eu olho pra mim, quando em Paris eu achei que eu tava muito bem, muito mais madura, e hoje eu olho para aquela menina, aquela mulher, e eu não acho que ela estava tão bem assim. Eu acho que ela pode chegar muito melhor num próximo evento, desconstruindo um pouco dessas questões ao redor também, que influencia muito, como classificação, outros problemas também que acontecem. É uma cobrança absurda, é uma competição que acontece de 4 em 4 anos. Eu tive a sorte já de participar de 3, mas tem gente que participa de uma, ou nenhuma. Né? Eu tive a chance de tenho 3 medalhas em casa, mas poderia também não ter nenhuma. Então, como olhar para isso diferente e tentar levar a leveza que ela me dá também para a piscina, para a competição e para performar e me divertir e fazer o melhor que eu puder. Essa é a minha busca daqui para frente. Não é fácil. Eu falo muito para ela, a gente precisa ter frieza, tipo, é trabalho. Entra lá como um trabalho, mas tem a emoção. E a emoção pode consumir a gente. Mas é tentar ser o mais frio possível só para executar. Essa emoção ela pega mais forte na hora do treino ou no dia a dia, assim, quando você não está treinando, pensando em alguma coisa? Eu fico muito estressada nas fases de treino. Dependendo da fase de treino que eu fico muito brava, assim. As divergências aí, ó. Eu fico meio bipolar, assim, tem dia que eu tô rindo, tem dia que eu
Mas é porque mexe com um monte de hormônio também, né? As intensidades de treinos. Mas eu acho que o pior ainda pra mim é na competição, a parte psicológica. Ainda eu vim agora da seletiva e eu senti que eu poderia ter sido mais corajosa em alguns momentos de algumas provas. O que você fala por corajosa? É porque a gente tem uma estratégia de prova. E aí eu acho que, por exemplo, uma prova de 100, a gente tem que ir e voltar. Eu poderia arriscar mais, por exemplo, na minha passagem, na ida. No final da ida, para tentar... Eu senti medo de talvez não conseguir fazer essa volta tão bem feita. Então, tem um fator psicológico que limita a gente. E você vai pensando isso durante a prova? Por exemplo, você passou, você chega lá na virada, você já fala assim, puta, podia ter ido, aí já caga, né? Então, exatamente. A gente tem que ter uma autossugestão, uma autofala muito positiva durante a prova, antes da prova e durante a prova. Mas nem sempre isso acontece. Então, como blindar esses pensamentos, como transformar isso a gente só vai conseguir fazer no treino. Quando a gente já chega no treino para fazer um treino difícil com medo, porque uma coisa é você ter ansiedade, estar preocupado, nervoso, outra coisa é você ter medo, né? É complexo, é difícil. Precisa estar sempre, todos os dias, se reinventando lá para tentar fazer diferente na competição. É a minha busca. Mas um psicólogo ajuda. Sim. Mas ela me ajuda muito também. A Isa, Celinha, você sofreu com isso quando você foi competir lá no Mundial lá? Qual Mundial? Naquele lá. Você nadou, lembra? Ah, pois é. A Isa ganhou medalha. Vocês pegaram o primeiro lugar, não pegaram o primeiro lugar? Nas competições internacionais, geralmente em Mundial, a gente tem algumas competições que eles fazem, por exemplo, da piscina. Ah, que demais. O tempo de intervalo, né? Eles colocam médicos, enfermeiros, jornalistas. E aí, chamado a imprensa. Aí eu peguei o doido do Caetano, que é um amigo nosso cinegrafista. Beijo. E aí eu fico com o Caetano, falei, vamos fazer dupla. Ele, só vai cair na água se for pra ganhar. O Caetano é assim, então, o Caetano é dessa pegada também. Ganhamos uma touca branca, parecia um cotonete. Se não for pra ganhar, nem deve. Nem deve. Enfiei a touca na cabeça, falei, agora então vamos. Aquela piscina não chegava nunca, os primeiros 25 eu já tava morrendo. Eu falei, não, eu preciso chegar em primeiro. O pessoal se jogando na raia, uns britânicos fortão, assim, ó, tudo morrendo. Eu falei, caraca! Aí fomos. Comecei, entreguei, aí o Caetano parecia um barco. Foi 50 e 50? 50 e 50. Aí fizemos 100, medalha de ouro. Que não foi computada pelo IPC, então aí na luta, na cobrança. Mas essa é a beleza do esporte, né? Você se divertir, fazer com prazer, senão se torna uma tortura. E ela me joga na água, assim, nos treinos, às vezes né? de sábado, por exemplo, ela fala, vamos lá, vamos comigo. Eu nado com ela, aí o técnico dela, o Léo, fala, não, você consegue fazer os mesmos intervalos. Aí eu já tenho que sair de novo, não. Aí vou respirando. Já foi uma tortura até aqui na água. Pois é. Mas eu tô tentando fazer ela se apaixonar pelo esporte também. Vocês treinam onde? Vocês treinam em casa? Você treina num ginásio específico? A gente treina na cidade que a gente mora, né, em Vitória, no Clube Álvares Cabral. É pertinho de casa, a gente tem essa facilidade, a gente tem a piscina, a academia, a gente mora num ponto bem estratégico. Então tá pertinho, a gente consegue de bike, de coisas a pé, se ela quiser. Ela trabalha lá também, então ela tá sempre lá, então a gente tá sempre juntas, né, durante o dia. Não é uma coisa que a gente fica sempre separada, a gente tá sempre juntas. E durante os treinos, agora nessa reta final, os treinos mais específicos, me deu uma força absurda. E lembro muito das palavras dela agora, toda vez que eu vou competir no balizamento, porque me traz calma, é trazer dessa leveza pra água. A gente não romantiza, né? Eu não romantizo. Por exemplo, se ela tá se sentindo desse jeito, ela tem que se sentir assim, ela tem que entender porque ela tá se sentindo desse jeito. Mas eu tento mostrar para ela todo o trabalho que ela fez, né? Assim, falar que ela é capaz, falar dos treinamentos, para ela relembrar tudo que ela precisa e é isso. E ela sempre se dá muito bem. Que demais. E como é que é um treino de natação? O que eu preciso fortalecer a nível de corpo? O que eu preciso estar num ritmo muito bom ali para fazer uma competição legal? Natação é uma coisa que envolve o corpo inteiro. Você tem que ter um controle de core muito bom, né? Perna, braço. Não é uma coisa só de braço ou só de pé. Você tem que botar o conjunto funcionando. A máquina tem que funcionar como um todo. Tem que ter essa... Já tô eliminado na parte do core. Acabou, você tem que Nós dois aqui já acabamos. Já. Ela faz os treinos de core, ela tá começando a fazer que eu faço, que é bizarro. Mas é muito forte, mas é muito bom. Cria essa conexão com o todo do corpo, Entendi. Né? E nadar exige isso. Você tem que ter uma consciência corporal, uma sensibilidade com a água muito grande para você nadar bem. Porque uma coisa é você nadar, outra é você sentir os apoios, a posição. Então... Deixa levar pela água. Você sentir que você está fluindo, que a água você é um só e movimento. Então, assim, a gente faz treinos fora d'água, dentro d'água, na academia, no pilates,
de tudo que é jeito. Não é só jogar na água e achar que vai nadar. Né? Tem todo um fortalecimento do corpo inteiro. E com o tempo de prática, você vai adquirindo essa consciência corporal, né? Que é conseguir se sentir na água. Sim. E eu, graças a Deus, eu tenho essa facilidade, né? Porque eu nado desde pequenininha e é o que mais me ajuda a nadar, essa sensação, né? Conseguir pegar a água, sentir a água, como uma parte minha mesmo. Não surgiu essa paixão pelo nado? Minha mãe me colocou para nadar desde os 3 anos de idade por conta de... Tinha muito passeio de escola e ela tinha medo que eu me afogasse. Então ela já me colocou na natação. No início eu tinha muito medo, achava que tinha tubarão na piscina, uns negócios meio doidos. E aí eu fui me apaixonando, comecei a competir, né? Eu só descobri a doença com 14 anos. Então antes disso eu nadava no Olímpico já. E graças a isso eu consigo nadar agora, porque a minha doença ela afeta a coordenação motora. Se eu tivesse que aprender a nadar depois da doença eu não conseguiria. Então até quando eu pego para fazer essas classificações é complexo, porque eu não consigo fazer coisas simples, como tocar a ponta do nariz, alternar movimento rápido, mas eu consigo nadar. Por conta dessa lembrança da infância, assim, né? Que eu construía uma memória motora. Uma curiosidade, a Mari, por exemplo, com a Arnold Chiari, ela é a única atleta do mundo que tem essa deficiência, que tem essa doença, né? Então, até para a classificação realmente é difícil. E os treinos também é difícil. Para fazer essa adaptação, ela sendo atleta com o técnico, é muito complicado, porque todo dia é uma caixinha de surpresas, assim, né? As dores que ela sente, essa parte da coordenação, o tempo de recuperação entre um tiro ou outro, isso tudo foi adaptado, né? E aí eles têm feito um trabalho excelente do último ciclo para cá. Os dois juntos, né? Você e o Léo têm uma sincronia muito boa. Esse final de semana, ontem, né? De quinta-feira até ontem, famoso ontem, rolou a classificatória pro Mundial. Isso. Né? Eu te falei que ia falar. A hora que você tava nadando, eu tava em cima ali no mezanino, em cima. Eu não te vi. Não viu? Não viu. Eu vou te falar porque que você não viu. Você saiu da piscina assim que você parecia que ia ter um infarto. Ali, tá ligado? Desse jeito. Tipo, é muito intenso. Acho que na segunda prova de ontem, acho que teve uma hora que você deitou ali no chão, ficou uns 5 minutos ali na saidinha ali. Né? Eu tenho hipertensão intracraniana, então eu não sei, por exemplo, até que ponto nadar é saudável pra mim. Eu tenho sensações de desmaios, dor de cabeça, eu fico com muitos sintomas neurológicos, eu totalmente controle. Então, a gente também está descobrindo até onde vai causar um estrago aí, assim. Mas faz parte. É que você sai super ofegante, eu assim. Eu saio bem mal, eu sinto muita pressão. Mas aí você recupera rápido também, porque você nadou, tipo, 3 provas ali, quase uma atrás da outra. É rápido, mais ou menos. É que você não viu como é que eu fiquei lá do outro lado, né? Mas a gente precisa, né? É uma competição seletiva, foi muito apertado, né? Eu comentei isso com vocês. Eu precisava fazer os 3 índices das minhas 3 provas, que era o meu objetivo. E, então eu tive que me reinventar ali também para poder estar fazendo os índices. Foi bom, valeu a pena. Teve acho que foi não lembro quais dos dias, e nem lembro se foi você que fez, mas vou te perguntar do mesmo jeito. O índice era não sei o que, 7,7. Fui eu. Foi você. 27,77. É um índice tão forte, é o 3º tempo do mundo compilado de 2 anos no meio dessa classificação esquisita. Então o índice era meu segundo melhor tempo da vida, era muito forte. E era o que eu estava mais buscando, porque eu sabia que era mais forte. E eu fiz cravado, e foi muito louco. Porque se eu tivesse feito 7,8, eu ia ficar muito puta. Eu ia sair muito brava. 7,8, assim, era 20... Você fez 7,7. 7,7. Era 7,7 já não, 7,7 não é 7,7 segundos, tá? É 7,7 centésimos, 27, né? 7,7. É 27 segundos e 77 centésimos. Então, se ela fizesse 78 centésimos, já não era isso. não Não tinha tinha classificado. Já não classifica. Exatamente. 1 centésimo de diferença. Eu fiz cravado. Ela falou, não, eu vou fazer só o que eu preciso. No Você fim, é essa justa. explosão Eu aí não faz vou toda fazer a nem mais nem diferença. menos. Não tem como ver, né? Não tem como saber o que vai sair. pra Eu tinha feito poucos. 8,3 de manhã, 27,83. E eu achei que eu ia nadar um pouco melhor essa prova, mas eu acabei sentindo muito final. Mas 7,7 é justo. É os 50 livres, né? E ano passado eu não nadei na casa do 27,7 nenhuma vez. Tanto que todos os tempos que eu fiz agora foram melhores que de Paris. Então, acho que a gente tá bem. Qual que é o recorde? 27, 30 e poucos. As provas estão todas muito próximas. É meio assim. abraçado. É meio abraçado. É Dá tudo uma ali. piscada Nem aqui. chega a que ser você meio dá. abraçado, é Pois mesmo é. que meio abraçado. E é uma coisa louca, né? Porque os segundos, esses centésimos, assim, conta muito pro atleta, né? A gente não tem ideia. Nos jogos, por exemplo, ela perdeu por uma unha. Tinha um monte de gente falando de... 9,26 a prata, eu fiz um 9,28. Parece que eu bati primeiro. Não foi. Não foi. E eu já aconteceu de eu perder um 10,10, um 10,11. É muito, na nossa classe acontece direto. Mas Pra faz Los parte... Angeles, ela vai com unha de gel, tá? É, Pra então. conseguir
Aquelas Tá na Tá na grandonas, placa, né? na placa. Cavar. Como é que funciona o mecanismo de chegada assim? Você tem que bater a mão no azulejo, é no chão? É... Tem uma placa que pega Azulejo pela antigo. pressão. Azulejo Tem uma antigo. placa eletrônica que pega a pressão. E aí o que acontece? Normalmente eu chego nas minhas provas, pela questão que eu passo mal, eu chego passando muito mal. Então eu não consigo chegar com muita pressão. Foi o que aconteceu, todos esses exemplos que eu dei. Eu cheguei com menos pressão que a minha adversária. E aí a minha adversária, por não ter a mesma deficiência que Ela eu, consegue. imprimir mais força na última abraçada. E parece que eu tô batendo primeiro, mas na verdade pegou primeiro da outra pessoa. Às por vezes você conta da até pode pressão. ter encostado primeiro, mas ela Exatamente. pressionou mais. Pela Essa pressão. racionalização da classificação é complicada, né? É complicado. De dar o ponto ali que vai falar em que categoria você compete, né? É bem difícil ainda. Mas agora você vai. Se classificou já, então agora essa é a principal competição desse ano. O Mundial. Mundial de Isso, Singapura. A gente tem o Mundial agora pela frente. Eu estou muito animada. Eu sou bicampeã mundial de 50 livre, que é essa prova. Não sei o que vai acontecer esse Fala de ano. novo. Eu sou bicampeã mundial. Salva de palmas para o Obrigada. campeonato mundial. E eu quero muito buscar, não sei o que vai acontecer, quero tentar me reinventar, fazer minhas melhores marcas, tirar um pouco de talvez essa pressão de ganhar ou perder, mas como eu falei, né, buscar a minha melhor performance, isso vai me deixar muito feliz. Vou estar lá, vou fazer a imagem desse ouro aí. Chegam muito fortes também para essa competição. Então, Estados Unidos, Espanha, Austrália, é muito competitivo e surge muita gente nova nessas classes mais altas, né? Então, vamos ver o que vem por aí. Tá todo mundo fazendo classificatório agora, né? Meio nessa onda de seletiva. E a gente vai saber daqui a pouco aí qual vão ser as O principais bom é que agora você já tá adversárias. tranquila, né? Já classificou e tal, agora é só treinar. Agora que começa, né? Agora, não, mas, por exemplo, se você não pegasse índice esse final de semana, Tem a você próxima. ia ter mais uma semana, acho que tem junho, né? Acho que vai Tem ter mais uma agora. seletiva. Mais uma seletiva ainda, mais uma chance. Aí você ia chegar com mais pressão lá. Eu estava mais tranquila em relação aos dois índices das duas provas, porque eu já tinha feito em Barcelona no início do ano. Eram você foi pra índices, Barcelona pra zoar. mas eu não valia, mas eu já tinha feito, tá. então já me dava Então já tá, deu uma... eu já sei que eu consigo fazer. Eram marcas que normalmente é o 6º tempo do mundo. Como eu estou entre o top 3, então é uma marca mais ok de buscar. Mas eu queria performar, né? Eu treino para isso, para poder chegar e sair dessa seletiva falando, não, foi a melhor seletiva da minha vida. Dos últimos 4, 5 anos que eu estava já performando muito, foi a melhor seletiva da minha vida. Isso me dá um gás para saber que o Mundial pode ser o melhor da minha vida. E é o que eu vou buscar. Sensacional. Essa mentalidade de consistência é um desafio de manter. É muito difícil, porque a gente trabalha com marcas, com centésimos, com segundos. Então, é fácil comparar trabalho, esse tipo de trabalho. É isso, você tem isso, você fez isso. O que você está tirando disso? O que foi melhor, o que foi pior? É muito simples. Então, a gente sabe quando a gente está melhor. Hoje eu estou melhor. Belezinha. Graças a Deus. Simples. Quando que é a Sim. competição? Em setembro. É em setembro. A Isa vai com você? Eu tô querendo. Queria muito, Tamo mas tentando. Receita Federal novamente, como estou devendo. Lá é um país bem caro, viu? Alô, Receita Federal. Alô, pessoal. Por um patrocínio aqui, ó, Ó. a gente resolve muita dívida de muita E ela gente. vai comigo, leveza, medalhas. Então, e falando disso de leveza, medalhas e tal, uma coisa que afeta muito fora da piscina, fora do trabalho nosso, qualquer pessoa comum e as pessoas mais, né, que ganham medalha de ouro, essas paradas, mas afeta igual, que é a parte fora do trabalho, fora da piscina, fora, né, que é o relacionamento e tal. Então acho que hoje você já vai chegar lá com uma mais leve do que você estava de repente nas competições anteriores, assim. Eu sempre brinco com ela, eu falo, tá vendo, esses resultados foi porque eu te conheci, foi porque você tá comigo, mas claro que não, né? Assim, tenho influência, mas com certeza vem dos treinos que ela vem fazendo, das coisas, mas tudo flui muito bem, eu acho que tá fluindo muito bem por conta disso, porque, ela, inclusive, voltando um pouco naquela entrevista que eu fiz, eu lembrei que eu tinha feito uma pergunta para ela falou para mim assim, eu abdiquei de ver a minha mãe, faz anos que eu não vejo a minha mãe, eu não vejo meu irmão, eu não vejo as pessoas que eu amo por conta do trabalho, né? A gente mora em cidades diferentes, e aí eu falava, não tem que ser assim, sabe? Então, todos os dias a gente tenta levar as coisas com muito mais calma, a gente não transforma os problemas de uma forma muito grande
Isso dá para resolver? Beleza, então a gente vai resolver agora. Não dá para resolver? Deixa mais para frente, a gente vai tentando conversar, vai tentando ajeitar, justamente para que ela não tenha esse estresse, sabe? Eu sei que é muito importante para ela. É importante para todo mundo, né? A gente tentar respirar, acalmar, diminuir um pouco a ansiedade. E acho que temos feito um trabalho excelente, tá? E o resultado, né, gente? Então não tem nem o que... Estamos chegando. E você sofre esse tipo de influência também? Voltando assim, focando pro lado do seu trabalho? Muito, muito. Todos os dias é um estresse muito grande, né? A parte de comunicação é muito grande, assim. A gente tem que ser tudo, né? Ali onde eu tô, pro esporte paralímpico, é muito difícil você encontrar pessoas, profissionais que sejam capacitados ou pessoas que gostem muito do esporte paralímpico em si. Depois que as pessoas conhecem... É difícil encontrar quem tem essas duas habilidades. Assim. Exato, exato. E quando você conhece, você se apaixona, você não consegue sair. É uma coisa muito boa de se trabalhar, assim. Você quer, não só pela causa, mas porque você vê que é algo tão... as pessoas não acreditam, as pessoas não conhecem. É algo tão... até ridicularizado. E aí você vê o resultado dos Jogos de Paris. Porra, a gente foi 5º lugar, sabe? A gente ganhou mais medalhas de ouro do que o Brasil no Olímpico. Ganhou na competição inteira. O Brasil é uma potência paralímpica. Né? Muito, não dá é pra uma comparar potência. o Olímpico, né? Não um pau neles. Você entendeu? Só que as pessoas não sabem disso. Então, falta patrocínio, falta apoio e faltam profissionais que queiram estar junto com o esporte paralímpico. Muita gente quer ganhar dinheiro em cima do esporte paralímpico, sabe? Então, você quer fortalecer, ali... né? Exato. Quer então, tirar. você está ali muitas vezes fazendo algo até voluntário, é muito gratificante. É muito gratificante. E eu, com o maior prazer do mundo, acompanho ela nas competições, faço as redes dela, faço, né, lá do trabalho do pessoal junto lá do projeto que nós temos no clube, que trabalha com crianças na parte de iniciação. Então eu sempre quero fazer tudo. Às vezes eu me sobrecarrego muito porque eu quero muito divulgar, eu quero que as pessoas conheçam muito. Então eu quero estar em todas as reuniões com a parte política, eu quero estar em reuniões com possíveis patrocinadores, justamente para a gente conseguir esse apoio que tanto precisa para o esporte paralímpico, para ela, para outros atletas. Né? Então você vê aí crianças que estão começando agora, de 15, 16 anos, que estão indo para competições internacionais. Pô, eu fui vender uma pauta para uma TV lá, a mulher falou para mim, pô, mas tem futebol. E eu, desculpa, com todo respeito, caralho! Quem do futebol saiu daqui dessa merda, dessa cidade, e foi lá para uma competição mundial? Que nome a gente tem do futebol nessa cidade? Não tem. E um moleque com 15 anos, né, que tem uma formação nas duas pernas, nos braços, foi lá para uma competição mundial e não teve o reconhecimento necessário. Falando em moleque de 15 anos, eu conheci uma pessoa, talvez vocês conheçam, talvez não. Talvez você tenha ouvido falar, talvez eu tenha te contado. Eu não conheço. Você com certeza não conhece. Eu Confirmado. conheci Desconhecimento a confirmado. Maria Jussara. Maria Jussara. A gente gravou uma entrevista com ela. Você conhece? Não? Já ouviu falar? Não? Ela foi nadadora paralímpica. Ela foi para a Paralimpíada de 84. Caramba! E ela ganhou a primeira medalha de ouro feminina do Brasil. Foi onde a Paralimpíada? 84? 84 foi... 80 foi Moscou, 84 foi Los Angeles, não, foi... Eu não lembro. Sênia, não me complica. Tô dando informação. Você quer história? Estou dando informação. Quebra, eu não terminei a todos informação, nós. Sênia. Pô, então, vou voltar Viciado em informação. vou voltar do começo, você não me pergunta de novo. Cortou. Maria Jussara, Paralimpíadas de 84, eu vou lembrar, vou te falar depois. 84, primeira medalha de ouro paralímpica feminina do Brasil. E quantos anos ela tinha? Quer chutar? 15 anos. Quer chutar? Não. 15 anos. 15? 14. 14. 14. Campeã 14 paralímpica. Aí eu falei, 14 a gente tava entrevistando ela para um documentário do Comitê Paralímpico dos 30 anos e tal. Aí eu levantei a bola até para os meninos que estavam fazendo a pesquisa e tal, que deve ser não só a primeira medalha de ouro feminina do Brasil, como a atleta mais nova a ter ganho Com certeza. medalha de ouro. Com certeza. Isso é muito louco, né? Hoje a gente tem um trabalho com a base, com essas crianças que estão chegando agora, que é muito forte, que eu queria muito ter na minha época, né? Eu sempre pensava, nossa, se eu fosse para o esporte, eu queria ser jogadora de vôlei.
Fiz natação durante 7 anos, por conta de uma bronquite, gosto muito de natação, mas adorava vôlei. Só que não tive o investimento que precisava, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem muitos lugares abertos, muitos clubes que estão disponibilizando essas partes de programas para essas crianças, então o esporte está cada vez mais enraizado aqui hoje no Brasil. Isso também aumenta muito o nível competitivo. Muito. Hoje você não vai ver provavelmente uma criança ganhando uma medalha nos Jogos Paralímpicos ou Olímpicos. Que nem via nos anos 80. Exatamente. Hoje é outra realidade. E isso é muito legal também, porque cada vez fica mais forte. Uma coisa que assim, né, que ela falou muito assim também, que hoje é um esporte completamente diferente entre aspas, né? Você tem muito mais apoio, visibilidade, patrocínio e tal. Naquela época dela lá. Não era, né? E eu acho muito louco, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa questão financeira. É uma carreira que vai acabar. Uma hora o atleta vai envelhecer e vai acabar. Eles precisam, o corpo deles é a máquina, né? Uma hora falha. Então, a gente precisa ter muita consciência, até com a parte financeira, por exemplo, de como a gente vai construir nossa vida com filhos, com tudo mais, e até ver os sonhos dela, assim, depois da natação acabar, o que você quer fazer? Quero ser treinadora, então vai ter que estudar para isso. Hoje em dia, na verdade, antigamente as pessoas não tinham muito essa consciência, né? Sim. Então as Do pessoas que fazer ganhavam, depois. as pessoas ganhavam uma bolsa, por exemplo, e achavam que aquilo ia ser pro resto da vida. Quando a carreira acabou, cadê o dinheiro? Então tem que ter muita responsabilidade financeira. E uma coisa que as pessoas também fazem é tratá-los como se fossem heróis. Nossa, eu vejo muito assim, nossa, você é um exemplo de superação, você é um exemplo de força, você é um exemplo... Sim, mas a Mariana, por exemplo, é uma mulher como qualquer outra mulher. Ela lava roupa, lava louça, limpa a casa nos dias de folga dela, né? E é uma mulher com deficiência, que pode ter um relacionamento, que pode namorar, que pode fazer sexo, que pode casar, que pode ter filhos. Então as pessoas têm um pouco ainda de preconceito, isso não é muito falado, é até um assunto bem polêmico, mas somos como qualquer outra pessoa. Por que você acha que as pessoas tratam como heróis? Eu tenho uma questão assim, não só falando por conta de, por exemplo, do esporte paralímpico, mas como o olímpico também. Tipo assim, o atleta ganhou tal coisa. É lógico, é legal pra caramba, a gente fica emocionado, a gente torce, não sei o que, pá. Tem um lance de heroísmo e superação. Também. Mas assim, tem um lance de se auto-reconhecer o que você faz também, sabe? Tipo assim, puta, o cara ganhou uma medalha lá, eu não ganhei nada, eu não faço porra nenhuma, eu sou um bosta, tá ligado? Tipo, acho que assim, acho que as pessoas, elas não valorizam elas mesmas, sabe? Exatamente. Eu acho que existe muito desse lance. E às vezes, por exemplo, sei lá, um exemplo assim, a Mari ganhou uma medalha de bronze, ficou triste pra caramba e tal, e é o que você falou, não, porra, você já chegou aqui, é legal, sabe, eu sou foda, eu treinei pra caramba, então, tipo, aqui não deu, mas lá vai dar, sabe, então, eu acho que falta isso geral, assim, sabe, no mundo, assim. Até entender, né, que é um trabalho, que ela faz isso, claro, porque ela gosta, mas que é um trabalho como qualquer outro, ela tem que se dedicar, ela tem que treinar, ela tem que batalhar, ela tem que correr atrás. E eu tenho muita questão com essa palavra superação. Eu não gosto muito. Para mim, ela sou um pouco até capacitista de vez em quando. Assim, as pessoas falam, você se superou. Não é, cara. Ela treina para isso. Ela treina, ela batalha para isso. Eu prefiro usar assim, nossa, eu fui foda agora. Exato. Acho que essa é a melhor. Eu falo. Um pouco do que você levou na entrevista. Às vezes eu sou meio... Acho que falta uns... Se eu for passar na classificação, com certeza eu vou achar um lugar para mim lá. Certeza que eu vou, certeza. Fala, João, ó. Fica esperto, ó. João, a oportunidade. Tipo, às vezes eu tô no carro, voltando de algum lugar, fazendo alguma coisa, sei lá, sozinho e tal, aí eu começo a pensar nos bagulhos e fico, caralho, que foda mesmo. E começo a falar sozinho, assim, sabe? Tipo... Falta mesmo esse reconhecimento, né? A gente faz merda pra caramba, faz merda pra caramba. Mas tem que reconhecer o seu valor também, que você faz de bom. Senão a gente só se coloca no buraco. Exatamente. E se você não... Se primeiramente não partir de você, dificilmente vai vir de outra pessoa. Exatamente. Entendeu? E quando vier, você nem vai reconhecer, porque você não faz, você não conhece isso. Exatamente. Esse movimento. Exatamente. Aí tem gente que fala assim, exibidinho, tá se achando. Então, mas não é. E eu vou te falar que nesses 4 anos trabalhando ali com o esporte paralímpico, eu não tinha a real noção de como era o treinamento, assim. A gente vê eles treinando, sei lá, 2, 3 horas por dia ali, mas você não tá junto. Tem dia que a Mariana, ela sai 8 da manhã de casa, ela chega 8 da noite. Sim. Ela vai pra físio, ela faz maço, ela vai pro treino, ela volta, faz academia, volta pra casa destruída.
Então, acompanhá-la nesse processo, eu não sou atleta, estou tentando acompanhá-la assim numa atividade ou outra, fazer um treino ou outro, mas é muito puxado, é muito pesado. Ô Mari, existe a performance e existe a performance em alto nível. Aí que eu queria saber de você assim, qual que é a diferença entre as duas, no sentido de uma ter que trabalhar mais, que nem você falou agora, né? Passei 12 horas ali fazendo um monte de coisa, ou tem mais a ver com presença, de fazer as coisas com mais intenção? Eu acho que tudo que é feito com intenção, você triplica o seu ganho. Eu posso passar 10 horas na piscina rodando, mas eu ficar 2 horas muito empenhada, com a cabeça focada, extremamente concentrada em cada braçada, eu vou dar muito melhor, provavelmente, do que aquele que ficou 10 horas lá. Isso é muito importante. A presença, a consciência. Por isso que eu falei sobre se sentir na água, tudo isso tem a ver com presença. Depois que eu comecei a colocar mais presença nos últimos anos nos meus treinos, eu tive um up muito grande. Eu tô extremamente focada. Eu não penso em absolutamente nada. Nadar para mim é um estado de meditação. Eu levo assim, eu entro ali, sou eu comigo mesma, escuto meu técnico, falo com ela e olho lá, mas o meu pensamento é só porque eu tô fazendo. E quanto mais eu consigo fazer isso durante o dia, em cada treino, mais eu tô otimizando os meus treinos. Você medita? Eu medito na piscina. É o meu melhor lugar. Eu já tentei em outros lugares, mas os pensamentos acabam... Na piscina eu consigo silenciar tudo. É minha casa, assim. Depois, né, da nossa casa, é o meu melhor lugar. Qualquer piscina, qualquer lugar que eu entro, eu consigo encontrar paz, silêncio, quietude. E eu percebi que faz muita diferença esse autoconhecimento. Somar isso à performance é muito louco. Mesmo na correria, Robertinho ali com um monte de câmera, vendo tudo, na piscina você consegue se manter blindado. Não, eu não escuto nada. Tipo, lá tava uma gritaria, eu olho... Isso que eu ia te perguntar. Silêncio absoluto. Ela diz nada. Zero. Mas quando tá nadando, no tipo 50 metros livres, cara, 50 metros livres... É muito metro. É o seguinte, não, é muito rápido. É muito rápido. Você vê, assim, primeiro que você não vê ninguém, você só vê água. Só vê água espirrando. A hora que você vê, e a água andando, você, acabou, chegou, acabou, já era. Mas vocês escutam alguma coisa enquanto vocês estão nadando, assim? Eu não escuto Gritaria, absolutamente nada. nada. Mesmo se eu nadar peito, porque normalmente quem nada peito bom, o pessoal assovia. É. Eu não escuto nada. Vai no ritmo, No né? caminho que você vai pro bloco, normalmente também é muita gritaria, muito som. Pra mim é silêncio. Absoluto. Massa. Não escuto nada. Você sabe o que o nosso programa tem em comum com a natação? Ele acaba, né? O tempo. O tempo. O tempo. A gente precisa bater. Toda a prova acaba e todo Precisamos programa bater acaba. índices e metas. Atenção, vocês das métricas aí, fica de olho no Papo de Rua que a gente tá com as métricas de engajamento aqui, ó. Exatamente. Lá em cima. Lá em cima. Medalha de ouro. Mas antes da gente acabar, porque assim, diferente da natação, a gente pode dar uma esticadinha no nosso tempo que é mais flexível, certo? Aqui não tem meta, aqui não tem roteiro, não tem sketch, então a gente se permite a tudo. A tudo, exatamente. Mas respeitando o tempo das nossas convidadas. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa experiência aqui de participar com a gente aqui no programa. Vou começar. Eu tava um pouco nervosa por não ter roteiro, mas eu achei muito legal. Foi um bate-papo, passou muito rápido, a gente falou sobre tudo, né? Não ficou preso naquela coisa de assunto de natação, de performance, a gente falou sobre vida, relacionamento e amor. E de uma forma bem ampla, então foi muito gostoso, foi um prazer estar aqui, muito obrigada. Nos convide mais vezes, voltaremos. Com certeza que sim. E conta aí com a torcida de todo mundo, espero que todo mundo tenha gostado, foi um prazer. Queremos a torcida pra Mari bem forte aí pro Mundial de Singapura que está chegando em setembro. Nossa, sorte, Mari, tamo junto. Obrigada. E vocês, o que você achou da nossa interação aqui com a galera que passa na rua? Eu tô arrancando até a unha aqui. Adorei o Edmundo. É muito louco, né? Como é? Denilson. Denilson Show. Denilson Show. Que foi comunicação surrupiado é da isso. identidade pelo Denilson Show que tá lá na Globo. Denilson Show que tá lá na Globo. A gente sabe que é o Denilson de verdade. Tá vendo? Ah, gente, obrigada pelo convite. Já faz muito tempo, né, Faz que eu tô tempo devendo já. essa visita. Eu e o Abi, a gente sempre Mas as coisas conversa acontecem no momento muito. certo. Exato. Já diria Abel Ferreira. Tudo no tempo de Deus. Quem é Abel vendo? Ferreira? Já soltei meu clubismo aqui que Olha o lá. Denilson Show tava lançando. Né? Mas obrigada pelo convite, é uma honra sempre estar aqui. Eu acompanho a Mari sempre com olhos de admiração. Para mim, eu estava aqui, até esqueci que estava no podcast. Falei, o que eu tenho que perguntar para ela agora? Não, eu estou sendo entrevistada. É muito louco. Obrigada, é uma experiência incrível e com certeza estamos abertas sempre a participar. Voltaremos, vamos fazer um em Vitória na praia. Combinadíssimo. Nós fizemos em Paris. Eu fiz com os fotógrafos lá. Que legal. Eu tenho um desafio para você. Pode fazer. Próxima vez que tiver alguma competição em Vitória, vocês vão, mas de sunguinha e toquinha. E aí a gente vai finalizar na piscina. Papo de piscina. Papo de piscina. Gostei. Sabe quem gosta de papo de piscina? Quem? O nosso operador de áudio.
Ele não pode ver uma água que ele está jogando em cima das mesas de som. A cara dele, de quem tá a cara de pensando quem na tá piscina pensando na agora. piscina. Exatamente. Mas é isso, gente. Vamos fazer um em Vitória. Vamos fazer um em Singapura. Ó, Vai me ser muito convida. bom, hein? Eu vou tentando, né? Que a gente viaja pra caramba também, tá? Então tem lugar que dá, tem lugar que não dá. Mas pode deixar que nós vamos arquitetar isso daí. Com Tem certeza. coisa boa por aí. Sensacional. Agradecer demais a presença de vocês duas. Obrigada. Sucesso, sorte bastante pra nós. Com certeza. Vai lá, Sininha. Obrigado você pela audiência. Espero que você tenha gostado bastante da nossa conversa sobre esporte, vida e amor. Segue a gente em todas as redes sociais aí que você pode encontrar, TikTok, YouTube, estamos no Instagram também. E onde mais você encontrar a gente, se você estiver aqui na rua também, apareça, dê a sua intervenção, que a gente vai estar te esperando com o coração aberto. Sucesso. Tamo junto. Papo de Até a rua. próxima. Tchau. Muito bom, muito bom. Sucesso, meninas. Gaguejei Lindas, pra maravilhosas. cacete. Nada, Não sabia o que maravilhosas, falar. maravilhosas. Nossa, Não, bem, saiu bem cadenciado, tranquilo. ficou legal. Eu tenho que ficar Muito atrás, bom. meu. Eu tenho que ficar atrás. Perguntar. Papo de rua. Papo de rua. Caminhando entre prédios, voz forte na batida, bota caste na esquina, discussões sem medida, dando voz aos anônimos no meio da avenida, disruptivo no flow, nossa fala é sortida. É parceria, compromisso, improviso na quebrada, ocupando a cidade, nossa voz tá espalhada. Polêmico, sim, mas sempre consciente, a cultura do povo, do emergente ao permanente. Papo de rua no concreto, a verdade, em cada rima plantada, a raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero, trocando ideia franco, o espírito é severo. Vem, sente o ritmo na calçada, diverte o som dessa jornada, com a galera que nunca para. Papo de rua que a cidade embala, falar da vida com amor e destemor, história no microfone ganha cor. Papo de rua. Vem com a gente, colando na transmissão. Papo de rua, sempre olhando na missão. Sintoniza na frequência, nosso som é distinto. Cada verso é verdade, sem esconder no recinto. Papo de rua, no concreto a verdade, em cada rima plantada, raiz da cidade. Inclusão é a meta no podcast sincero, trocando ideia franco, o espírito é severo.